A gente começa hoje com a celebração de 201 anos de emancipação política. Durante esse período, muita coisa mudou, inclusive com relação à ideia de pertencimento, de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que é genuinamente sergipano. O 8 de julho é uma data que nós, sergipanos, não podemos deixar passar em branco. Afinal, qual a importância deste dia? A gente vai saber agora na reportagem do Cláudio Rocha. Põe na tela do BG. São mais de 200 anos de autonomia política, uma independência marcada por lutas intensas e reviravoltas. Para trazer mais detalhes sobre esse importante momento histórico, aqui comigo o historiador Luiz Cruz. Luiz, muito obrigado pela presença. O que representou essa emancipação política de Sergipe? A emancipação política de Sergipe foi um momento muito marcante na história política e é uma grande conquista para nós sergipanos. Os sergipanos precisam conhecer mais a história de Sergipe para poder ampliar e entender o que significou esse 8 de julho. O 8 de julho foi o momento em que Dom João VI ele assinou uma carta régia, concedendo uma independência de Sergipe e libertando a província de Sergipe del Rei da dominação dos baianos no nosso território. Então é um momento muito importante porque começa toda uma reflexão de como essa discussão dessas ideias chegaram na corte, lá no Rio de Janeiro, que na verdade é uma representação de lutas antigas dos sergipanos que almejavam essa autonomia. Luiz, então de fato não foi uma independência tranquila? Não foi um processo tranquilo. A independência de Sergipe, do ponto de vista da nossa historiografia, ela se situa no momento de crise do sistema colonial. É quando o Brasil está deixando de ser colônia, passando para ser um império. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma carta que se situa no período joanino, mas ao mesmo tempo, os baianos não aceitam, não reconhecem, não validam. Dom João VI ele criou também uma carta régia, criando nosso primeiro governador, e que no caso vai ser Carlos César Bulamarque. Ele fica pouco tempo aqui, acaba preso pelos baianos e levado até Salvador. Então a gente começa a perceber como Sergipe era importante, como os produtos produzidos pela essa terra era cobiçada pela praça comercial de Salvador. Então o que a gente percebe? Sergipe vai estar nesse momento de reviravolta política entre o período joanino e o primeiro reinado, consolidando a independência do Brasil com o filho de Dom João VI, com Dom Pedro I. Ele reconhece a Carta Régia do pai e em 5 de dezembro ele vai oficializar a nossa independência. Então é um processo de reviravoltas, como você disse, de questões intensas, de ressentimentos, é muito marcante para a sociedade sergipana. Agora, Luiz, como foi que surgiu essa proposta de independência política? Então, essa questão da proposta é uma pergunta muito interessante essa, porque os sergipanos se dividiram. A independência de Sergipe não foi uma unanimidade entre os sergipanos. E o que a gente tem que parar para pensar dentro desse contexto? Foi uma articulação com diferentes forças que colocou de um lado os criadores de gado de Itabaiana, junto com proprietários rurais do sertão, e de outro lado nós temos as povoações do Vale do Cotiguiba. O Rio Sergipe nessa época, que a gente vê aqui ao fundo, era chamado de Rio do Cotiguiba, a principal rota de açúcar naquela época. E o que a gente percebe nesse conflito interno entre os sergipanos? Por que as povoações do Vale do Cotiguiba, elas se ligam à Bahia? Era a principal rota comercial, os produtos eram alimentados de lá e cá. E nos documentos provinciais, Cláudio, a gente percebe que os laranjeirenses, por exemplo, eles chamam o Vale do Cotiguiba de a Bahia de Sergipe. Aí isso demonstra os vínculos políticos, econômicos, culturais que o Vale do Cotiguiba tinha com a praça comercial de Salvador, entendeu? E aí, pouco a pouco, surgem outros contextos. A gente vai perceber que somente lá no primeiro reinado, diante das guerras de independência com a Bahia, é que vai pouco a pouco se oficializando isso. Mas os sergipanos ficam divididos. Pode-se dizer que foi uma ousadia da província de Sergipe? Então, é uma senhora ousadia, viu? Porque a Bahia, ela acaba incorporando
outras capitanias, né? Que os historiadores usam a expressão de capitania subalterna, Sergipe era uma capitania subalterna, se apropria de parte de Pernambuco, que acompanhava o rio. A Bahia virou um território enorme. E esse pedaço de Sergipe era uma comarca da Bahia. E por ser uma comarca da Bahia, ela conseguiu uma independência, algo que nos dias de hoje a Bahia sofreu vários movimentos de independência no seu território, mas somente os sergipanos conseguiram. E aí quando a gente vê aquelas brincadeiras dos baianos, o Sergipe é o quintal da Bahia, é muito comum esses conflitos entre estados, mas só reforça a nossa identidade, entendeu? Então eu leio como uma ousadia dos sergipanos, sim, viu? 201 anos de emancipação, dia 8 de julho, uma data de orgulho para o povo sergipano. É uma data de orgulho, porque muitos sergipanos aprenderam a desenvolver uma sergipanidade, aprenderam a lutar contra os baianos desde os tempos coloniais, antes da Carta Régia. Então é uma gente um pouco acabrunhada, um pouco tímida, mas é uma gente que é muito guerreira, certo? Então é uma data que o sergipano que está em casa, ele tem que aprender. É como diz o nosso hino, é um dia brilhante. É um dia brilhante. O sergipano não vai ser mais sombra de ninguém, ele vai ser sua luz própria. Luiz, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. É isso, voltamos ao estúdio.